vamos ver qual que vai ser a notícia, vamos ver o que o texto vai trazer para nós e vamos compreender o que vai se passar nessa notícia. Já vamos tentando lembrar aonde eu acho essa notícia. Existem notícias que são digitais, existem notícias que estão em jornais, folhetos, mas vocês já devem ter contato. Já lembraram sobre esse gênero de texto? Então vamos lá? Então vamos lá para a nossa notícia. Internautas podem fazer passeio virtual pela Amazônia através do Google. Então vamos começar com o título, com esse começo da notícia. O que será que essa notícia vai trazer para nós? Internautas podem fazer passeio virtual. Olha só, quando a gente fala em internautas e passeio virtual, já dá alguma referência a esse texto. Que referência será que dá? Internautas, eu estou falando de que público? Não é? Pessoas que estão na internet. Esse público vai poder fazer um passeio virtual. O que é um passeio? O passeio não é sair, caminhar, ver lugares, exposições, mas esse passeio virtual? Eu vou fazer saindo de casa ou eu vou ficar? O que essa notícia já está me trazendo? Olha quantas informações. Deixa eu pegar meu tablet aqui para acompanhar junto com vocês. O que vocês já estão trazendo. Certo? Então, vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais. Eu estou falando de um passeio por onde? Quando eu falo em Amazônia, vocês lembram dessa região do nosso país? Então, essa região, olha só, eu estou falando de internauta, estou falando daquelas pessoas que acessam a internet, estou falando de um passeio virtual e estou falando um passeio virtual para qualquer canto? Não, a notícia já está me delimitando. Ó, qual é o espaço de passeio? Amazônia. E quem está facilitando isso? O Google, através do Google. Aí embaixo da nossa notícia veio a fonte, ó, Rádio Agência Nacional, e o dia dessa publicação foi dia 11/5/2020. Por que será que está acontecendo essa oportunidade do passeio virtual? Se a gente olhar essa data, não está num período de pandemia? A gente está podendo sair ou está todo mundo isolado? A gente está isolado. Então essa notícia vai trazer uma oportunidade do quê? Ela está querendo trazer que informação? O que tipo de passeio? Né? Então a gente precisa agora ir para o texto para explorar. Mas pelo título de uma notícia, a gente já consegue saber qual vai vir o contexto. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram algum passeio virtual? Quem está no aplicativo, quem tem o celular ou computador, sabe que é possível. Para quem não sabe, o que é um passeio virtual? É um passeio em que tem uma projeção de espaço, como se a gente estivesse no lugar, mas a gente não está, a gente está assistindo a uma distância. E aí o Google está permitindo isso, tá? Então é um passeio diferente, certo? Vamos lá então para a nossa notícia, vamos ver o que o texto vai trazer, vamos compartilhar junto. O Google disponibilizou uma amostra de imagens em 360 graus da região da Amazônia e arredores. Ou seja, né, aqui a gente começa a entender que tem algumas amostras. Ó. O que é uma amostra? Algumas imagens da região e seus arredores. De que forma? 360 é aquelas imagens que a gente consegue ampliar bastante o espaço. E aí a gente consegue enxergar como se a gente estivesse no lugar. E aí entra a matemática. Vamos lembrar um pouquinho da matemática? Quando eu falo em 360, eu falo daquela rodagem de ângulo que dá a volta inteirinha, desde o começo até o outro lado. Imagine vocês aí numa situação em que vocês dão um passo e vão virando até voltar ao ponto inicial. Isso é um ângulo de 360. Ou seja, se aparecer uma imagem da Amazônia, eu vou conseguir ver do começo até voltar ao ponto inicial, final e recomeço. Certo? Vamos lá. Enquanto isso, eu estou vendo vocês interagindo, mas vamos primeiro terminar nosso texto. Para o segundo parágrafo. Por meio dessa plataforma Street View, os internautas podem observar pontos da floresta amazônica e aspectos de 5 comunidades ribeirinhas na reserva do Rio Negro, situada entre os municípios
Manacapuru, Irandubá e Novo Araião, no Amazonas. Nesse momento de isolamento social, a ferramenta possibilita uma viagem virtual para quem tem saudades ou quem ainda não conhece a região. E aí vamos voltar um pouquinho na questão do título. Lembra lá no começo da notícia, todo aquele movimento para conhecer o lugar? O que acontece? Essa é uma viagem virtual. Quando eu olho lá o começo, eu consigo entender que eu tenho essa possibilidade. E aí eu pergunto para vocês, seria fácil ir nesse lugar? Pegar um avião e ir? Ou tem algumas vantagens o Google dar essa oportunidade, né? De conhecer uma outra história. Então a notícia no título já dava uma dimensão dessa possibilidade desse passeio, dessa viagem. Só que é uma viagem virtual, certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo no chat. Pois é, o Eduardo falou, estamos isolados, a Giovana disse que o passeio é viajar, mas Clara disse no zoológico. A Clara já não está querendo ir para a Amazônia, ela queria o zoológico. Olha só. A Nicole disse que a aula está legal, bacana, mas o que a gente precisa, pessoal? Entender que a notícia, desde o título, ela vai amarrando situações para a gente entender em que contexto está, certo? Entender que não é uma imagem só, que nem, por exemplo, vocês estão olhando para mim, a imagem não é aqui, tem 360, ou seja, ela pode explorar mais espaço, né? É uma ferramenta. Eu vou depois mostrar o que é esse Street View. É uma palavrinha diferente, nem é da nossa língua portuguesa. Mas esse Street View permite a gente percorrer o espaço como se a gente estivesse fazendo a própria caminhada dentro do passeio, certo? Bom, vamos para mais um. Vamos lá. Segundo o Ministério do Turismo, ou seja, quem cuida dessa parte de lugares de turismo, em que as pessoas transitam viajando, passeando e tudo mais, o projeto contou com a participação da Fundação Amazonas Sustentável, uma organização sem fins lucrativos de conservação do local. Ou seja, quando ele fala que contou, significa do apoio. Por quê? Imagina, essas imagens foram construídas a partir do próprio registro do local. E aí precisa, é um projeto, né, que está acontecendo. E é um projeto que vem de encontro, como falaram aqui, esse momento de isolamento. Até porque a gente não tinha esse olhar de visitações como está tendo o virtual hoje. Porque a gente está podendo sair? Não, pelo contrário, a gente está precisando ter todo esse zelo de isolamento para que essa fase da pandemia passe. Mas vamos voltar para o nosso texto. Informações divulgadas pela pasta indicam que as imagens feitas pelo Google capturam além das belezas de uma trilha da floresta amazônica. Detalhes do Rio Negro, o mais extenso rio da Água Negra do mundo. Então, a notícia está explorando um pouco mais. Nesse aqui, ele fala do projeto. Nesse segundo, ele vai detalhando um pouquinho mais. O que são as imagens, né? Quais são os itens o que eu vou poder descobrir se eu for fazer esse passeio virtual? E aí, torna-se uma continuidade de informação para que eu possa entender de que forma está acontecendo essa oportunidade desse passeio virtual. Vamos para o próximo parágrafo. De acordo com a empresa de tecnologia, o conteúdo também ajuda pesquisadores, cientistas, exploradores do mundo inteiro a entenderem melhor a dinâmica da floresta e como as comunidades locais trabalham para preservar o ambiente para as gerações futuras. Ou seja, o que eles estão querendo dizer para a gente? Que não basta só essa questão da tecnologia, de tudo isso. É uma questão também de preservação, de conhecer melhor como é que é lá. Né? E tudo que a gente pode conhecer, a gente pode ter um outro olhar sobre para poder zelar, para poder conhecer, para poder apoiar, certo? Projetos e assim por diante. Por quê? A gente bem sabe, aí a gente volta um pouquinho sobre a história da Amazônia, da preservação do ambiente. Né, o quanto isso é importante. Se a gente entrar um pouquinho na aula sobre a questão da Amazônia, exploração e tudo mais, o que tem feito? Quais são os projetos que têm sido feitos? Para preservar um pouquinho do verde, porque hoje em dia está muito diferente.
Às vezes a exploração feita diminui o espaço em que era verde e começa a ter o desmatamento. E aí é uma preocupação. O texto traz isso para a gente. Certo? Vamos ver o que vocês estão... Olha lá, daí o Gabriel falou do... Vamos ver, o Júlio Sérgio disse uma viagem virtual. A Kathleen fala de querer ir para outros lugares. Olha o que a notícia faz com a gente. Descobrir que esses passeios podem ter outras opções. Não apenas só. E a Kathleen até fala de outro lugar, né? E aí é uma forma de conhecer o mundo sem sair de casa, porque não existe só esse. Mas vamos voltar para a nossa notícia. Por enquanto, a gente está falando da Amazônia. Vamos continuar. Opa. Aí lá, último parágrafo. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro é uma unidade de conservação do governo do estado do Amazonas, criada em 2008, com o objetivo de proteger o meio ambiente e a vida das comunidades que habitam a região. Então, não basta só um passeio. O que isso tudo está dizendo para nós? Que além desse passeio que a gente pode conhecer, que a gente pode explorar, há também toda uma divulgação sobre a preocupação com esse espaço do nosso país. Que precisa o quê? Que há todo um objetivo de proteger essa natureza, esse meio ambiente, para que a gente tenha esse verde, que é uma referência. Né? E não é só isso. Ali também há pessoas que moram, a história de vida. Uma das nossas questões é que o nosso país é muito grande e extenso. E isso permite o quê? Permite que a gente possa conhecer outras culturas. Da mesma forma que existem outros passeios que eu posso conhecer outras culturas, ali o Google está dispondo qual cultura. E aí a gente volta para a notícia. A gente sabe que existem outros passeios virtuais, mas de que a notícia está tratando? Qual é o espaço que ela está tentando trazer o olhar das pessoas para conhecer e preservar? E aí aproveita para o chat. Olha a pergunta que a professora lançou agora. Qual que é o ponto do Brasil em que a notícia está chamando a atenção? Está trazendo para nós uma referência quanto à preservação, quanto a esse olhar para conhecer, mas ao mesmo tempo preservar. Porque senão daqui a pouco, com a exploração, vai acabar não tendo. Vamos lá, pessoal, tenta responder. Olha lá, começou a aparecer, ó, o Diego disse, a Isabelle, Amazonas. Olha que legal. É isso mesmo, a gente precisa ler essas informações porque é através disso que a gente vai tendo o quê? Conhecimento sobre. Por exemplo, tem gente que nem imaginava desse passeio. E a notícia traz esse texto informativo para a gente conhecer um pouquinho mais qual é a possibilidade. E aí vem a fonte, né? Aqui é uma notícia eletrônica. Ó. O que é eletrônica? Foi tirada de um site. Lembra do rádio, agência, que a professora leu logo abaixo do título? Está aqui, ó, e acessado recentemente. Por que é interessante isso daí? Porque é um ponto de referência também. Da mesma forma, eu vou voltar um pouquinho aqui. Que é interessante... Opa! Isso. É interessante eu saber essa data, porque quando eu sei que essa notícia está correndo com isso tudo, olha a referência que vem junto. A referência da situação em que o nosso país está vivendo. Talvez se a gente não estivesse vivendo nessa condição, a gente estaria em outro movimento. Ninguém divulgaria esse passeio virtual dessa forma. Então, se juntou a uma necessidade nesse momento da isolamento e, ao mesmo tempo, a preservação do nosso país, da região da Amazônia. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Aproveita, o chat é para isso. Tem alguma pergunta? Tem algo que vocês não conheciam do texto? Vamos ver. Olha lá, o Leonardo já disse uma coisa muito diferente, mas que tem a ver com a nossa notícia. Ele tem, entre o passeio virtual e o passeio real, né, ele usa o termo normal, ele prefere o normal. Pois é, Leonardo, é muito diferente. Mas pensa bem, dá sempre para a gente ir para um lugar distante? O que faz a tecnologia na vida da gente? E aí, para a turma de vocês, a gente pode pensar. Olha que interessante poder fazer uma viagem sem sair de dentro de casa. Poder conhecer o outro lado. Você quer ver uma outra forma de fazer uma viagem? Através de uma leitura de livro. Né? Mas com a tecnologia, a vida da gente está tendo outra transformação. Isso que é legal, né? Você poder ir para vários lugares, num espaço curto de tempo, que basta mudar um link, um acesso, um site para outro, e você pode estar conhecendo o mundo. Nesse caso, a gente estaria conhecendo mesmo a Amazônia, certo? Então, vamos lá um pouquinho, vamos voltar, vamos pensar agora em relação à nossa atividade.
Ah, tinha uma curiosidade que a professora trouxe, que eu achei bacana. Quem acessa o Google conhece um pouquinho disso aqui, ó, Street View. Ele tem essa função, tem até um desenho lá, se não me engano é assim, vermelhinho, de um hominho. A professora tentou desenhar aqui. Quando você puxa e traz ele para um pedaço do mapa, ele começa a permitir a gente percorrer a distância. Começa a poder percorrer como se a gente estivesse dentro do ambiente. Então, para quem não tem conhecimento do que era esse passeio virtual, era isso. Era como se fosse entrar dentro, por exemplo, de uma rodovia e conhecer qual é a visão que teria se estivesse caminhando ali dentro, né? É um recurso, hoje em dia, muito acessível que permite a gente fazer passeios virtuais. E vou dizer mais, só na Amazônia? Não, é que o nosso texto vai falar da Amazônia, né? Inclusive, a Lilian lembra até da questão da queimada, de tudo que aconteceu, né, dentro do nosso país. Pois é através dessas informações que a gente vai tendo um olhar diferente para as regiões, quando a gente conhece, certo? Bom, vamos para a nossa atividade? Olha lá, o que a professora pergunta? Vamos responder. Qual é o gênero textual? Trata o texto que acabamos de ler. Não foi um simples texto que foi lido para vocês. Quando a gente começa a ter a notícia, ela tem um tipo de gênero. Lembra quando a gente falou outros no começo, a professora falou? Então agora tentem responder para mim qual é o gênero que vocês estão lendo quando vocês compartilharam comigo essa leitura. Vamos lá, alguém falou notícia, sim, reportagem, certo? Sim, ele traz esse gênero, né, da questão para a gente poder ter conhecimento, certo? Então, mais do que a gente só conhecer o gênero, né, vou voltar um pouquinho na questão aqui do texto, que eu quero trazer para vocês. Vamos pôr aqui do começo, deixa a professora só limpar um pouquinho essa tela para falar um pouquinho desse gênero da notícia do texto jornalístico. Ali ele está trazendo uma informação para que a gente possa ter um recurso para utilizar. E isso é muito importante a gente ter, certo? Por isso que quando eu tenho uma informação, eu tenho essa estrutura de texto, a gente começa desde esse título, né? Opa, esqueci. Desculpa, deixa eu marcar aqui. Tudo isso é importante. Por quê? Porque a partir de um texto que me deu uma informação, que me deu uma estrutura, eu posso ter um posicionamento daquilo que eu concordo ou discordo. E eu acho que isso que é legal desse momento de vocês. A gente compartilhou um texto, teve um conhecimento sobre o que é um passeio virtual, esse gênero da notícia, de um contexto em que eu posso ter o quê? Uma opinião. Diante disso, tudo que a gente leu, ó, sobre o Google disponibilizar, sobre o que está por trás dessa questão, desse passeio virtual, qual é o espaço que a gente vai conhecer. Eu tenho uma pergunta interessante, que aí eu acho importante esse aluno conhecer. Qual é a opinião que vocês têm sobre isso? E eu só posso opinar por algo quando eu tenho a informação, quando eu tenho o que aquilo significa e eu posso me expressar sobre. E aí eu acho um momento legal de vocês. E aí não é só uma palavrinha, concordo ou discordo. A gente já está numa turminha que já tem uma escrita bacana, já sabe escrever. Então, tente se expressar no chat. Qual é a sua opinião sobre essa notícia? Vocês concordam que é interessante esse passeio? Não, eu não concordo. Teve até um momento em que o aluno disse assim, não, eu prefiro o normal. E aí? Certo? Então, vou pedir para vocês agora participar mesmo, interagem. Qual é a opinião dos alunos que leram comigo essa notícia? Vocês concordam? Vale a pena? Passeio virtual é legal? O que tem de bom? E aí dá aquela resposta que um aluno pode dar. Daí depois eu vou expressar o que eu acho. Pode ser? Então vamos lá. Vou até aproveitar agora aquele momento de interagir com o chat. Vamos ver direitinho o que aconteceu. Né? Ó, a Clara disse que achou interessante, mas Clara, responde para a professora o que é interessante. Qual é a parte que você achou interessante? Conhecer a Amazônia ou o fato de ter passeio virtual? Porque o Google está disponibilizando isso.
Explica um pouquinho mais. Deixa eu ver o que mais. Olha lá, tem um monte de gente que fala que concorda. Mas por que concordam? Porque a favor da tecnologia, acho que passeios assim permite conhecer o quê? Vamos lá. Alguns dizem que estão amando, porque daí pode conhecer lugares. Podem o quê? Outros concordam. E, pessoal, quando eu olho para esse cantinho aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo um pouquinho o chat junto aqui, ó. Às vezes demora um pouquinho para atualizar, mas... Olha lá, e a mim disse que é bacana e divertido. A Luísa disse que o passeio é muito virtual. Então, olha a diferença de dois mundos, entre o real e o virtual. Ele é real, mas aí ele se torna virtual porque a gente não pode estar lá. Mas há uma projeção de como a gente estaria. Eu acho o passeio muito interessante, porque quantas vezes na vida a gente tem chance de ir a alguns lugares? Né? Por exemplo, a Amazônia. Quantas vezes a gente precisa fazer um trabalho, alguma atividade, a gente pode revisitar esses lugares? E nessa época da pandemia, o que está acontecendo com a gente? A gente está tendo essa oportunidade, museu. E aí o quê? O passeio virtual é uma realidade. Antes vocês tinham uma ideia dessa realidade? Concordo, que era diferente. Por quê? Nem todos se preocupavam com essa realidade. Ninguém precisava ficar isolado em casa. A gente podia ir para o zoológico, a gente podia passear no parque. E agora, como é que está? Certo? Vamos lá, o que mais está aparecendo de opinião? Ih, parece que vocês estão meio tímidos para escrever opinião. Eu até pensei no mural para vocês escreverem depois para a professora. Pense aí qual é a opinião. O que vocês, até onde vocês concordam? Vamos mudar a pergunta. Vamos transformar isso de uma outra forma. Será que quando eu concordo, eu acho legal, mas eu queria mais informação. O que poderia ter de diferente nesses passeios? Isso que é interessante quando a gente tem a apropriação de um texto, certo? Da notícia. Olha lá, o Miguel já viu uma outra coisa que ninguém trouxe. O fato de ninguém gastar. Você sai, passeia e não gasta. É diferente. Né, Miguel? Muito diferente. O que mais? Viajar pelo país. E aí vocês podem ter um outro tipo de passeio. Olha só. E aí, pessoal, o que eu pensei? Antes de chegar nessa postagem, bom, isso aqui vocês já devem ter visto, e é uma forma do quê? A gente vai ter um QR Code e um link. O que a professora Ana Paula pensou dessa vez? Nós falamos dessa notícia, desse movimento que vocês estão tendo de atividade dessa aula. Que eu pedi o quê? Um argumento sobre essa notícia, uma opinião de vocês. Então, façam depois uma folha, escrevam e mandem. Eu até coloquei aqui, aquele link que eu passei na outra, vou voltar daqui a pouco. Dá para acessar ele? Pede para algum adulto acessar esse link. Acessando esse link, vai ter um sinalzinho desse aqui, ó, de mais. Tem que clicar nele. Clicou, vai abrir uma tela, põe seu nome, põe sua cidade e tira uma foto da atividade. Por quê? Porque é uma forma da professora saber se vocês estão fazendo, interagir, mostrar às vezes mais ideias. Vai ser um espaço nosso também, certo? Eu vou voltar lá a telinha no QR Code para vocês poderem, quem puder, quem quiser participar, eu posso estar conhecendo um pouquinho mais de vocês. E essa é a intenção da aula, conhecer um pouquinho esse gênero desse texto, poder explorar essa notícia e a gente perceber que não é uma leitura por leitura. É mais do que isso, é uma leitura para aprender a ler, compreender e fazer daquela informação uma outra forma de enxergar. Não apenas receber a informação de qualquer jeito. E é isso, finalizamos a nossa aula e até a próxima. Eu devia ter passado para cá. Certo?